Olá meus caros, como estamos? Tudo bom com vocês? Então, hoje eu vou falar sobre um jogo que eu tinha comentado na terça-feira que se chama Cruzada No Remorse, tá? Então assim, antes de tudo, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Recados dados, vamos ao vídeo. Turma, é o seguinte, uma coisa que eu tava pensando sobre questão de nostalgia e sobre questão aí de as pessoas acharem que o jogo é antigo, coisa do tipo, tá? Como é que você vai falar sobre um jogo antigo, ou mesmo que seja nostalgia, se você não conhece? Não faz parte, não é mesmo? Como é que você pode julgar um jogo se você não sabia, se você nunca tinha ouvido falar, certo? Enfim, vale a pena pensar nesse quesito, porque tem uma biblioteca de jogos aí que a gente nunca ouviu falar, que são Hidden Games, né? Joias escondidas. Que geralmente as pessoas não conhecem e acabam julgando coisas que elas não entendem, que elas nunca jogaram, certo? Bom, aqui é um exemplo de jogos que as pessoas não conhecem, é um jogo divertido. Até mesmo porque eu vi esse jogo na versão de PC e PlayStation e Sega Saturno. Eu mesmo joguei no Sega Saturno. Eu achava muito complexo, até pra época eu achava complexo, né? Eu nunca tinha jogado um jogo na época tipo Diablo, então, enfim. O que acontece, gente? Aqui, o jogo, a gente lidera um rebelde de um esquadrão militar, soldado de um esquadrão militar, né? E que sofreu um contra-ataque aí por parte da força militar onde ele trabalhava. Ele acaba sendo meio que expulso porque o resto do seu esquadrão foi morto pela missão que ele estava fazendo, entendeu? O esquadrão de rebeldes, os esquadrões de soldados e ele acabaram se entrando em uma armadilha, sendo a maioria deles eliminados. Só sobrou o personagem principal que a gente tá controlando. E a gente precisa meio que entender por que fizeram essa armadilha com o nosso personagem, tá bom? Então assim, cara, ele me lembra muito esses jogos aí, tipo Fallout, jogos como Diablo mesmo, tá? Tem um jogo de visão isométrica, tem interação com os personagens também. Então assim, é um jogo bem interessante, né? Não só por ser pra época parecer até os comandos, né? Que é um jogo mais atual do que o Cruzada No Remorse, mas esse jogo tem uma diversificação de ferramentas que você pode usar. E comandos também. Não é um jogo assim que você vai entrar e vai jogar na raça, não. Você tem que aprender a jogar com o personagem, porque ele é cheio de estratégia. Ele tem maquinário de armadilhas e coisas do tipo, entendeu? Então assim, eu joguei a primeira fase do jogo para poder trazer aqui para vocês, tá? E cara, é um jogo que vale a pena você curtir e entender cada fase que tem no jogo, tá? Tem NPCs também, tem maquinários que você pode usar, tem até as energias aqui, cara, a cura do personagem pode se dar por item ou pode se dar por maquinário que consegue curar o personagem, como se fosse uma câmara de cura pro sangue do HP do personagem ou da armadura, tá? Até onde eu vi, eu comecei com um rifle de assalto menor, né? Mais pra ataque rápido. E acabei achando uma espingarda lá, não sei, um rifle de longa distância, não sei como é que é, tá? Que eu achei muito interessante. E aqui, cara, tem interação com os personagens. Os inimigos mesmos são os guardas, onde você acaba atacando a base, tá? E tem uns cientistas lá. Alguns deles podem ligar o alarme, você tem que matar rapidamente. Outros não, você pode passar direto. Mas às vezes bloqueia a sua passagem e você acaba tendo que eliminar o camarada, tá? Mas enfim, ferramentas, a gente tem um robô bomba, tem energia, tem cartões, tem dinheiro, tem munição, tem cura, tem muita coisa, cara. Tem muita coisa. Para um personagem só, tipo assim, não tem variação de
personagens, mas as mecânicas, elas são complexas, que eu digo assim, uma variedade de coisas que você pode fazer. Como rolamentos também, você pode fazer rolamentos, você pode andar, por exemplo, seguindo uma linha não em frente, mas vamos dizer assim, sabe essa coisa quando você pega a arma, né? E você movimenta de um lado para o outro, você pode fazer também para facilitar, para você não perder a mira, né, dos inimigos, porque é um jogo de visão isométrica. Aqui a mira, ela é muito importante. Você tem que saber anteceder aí os seus inimigos e não deixar que eles vão chegar próximo de você, tá? Você tem que ter esse cuidado aí. Ao primeiro sinal de inimigos, já pode meter fogo. É mais ou menos assim, tá bom? Cara, o cenário pode ser destruído. Tem barris de elementos químicos, tem barris aí de radioatividade, explosivos, equipamentos que podem ser destruídos também. Então o cenário todo ele tem uma dinâmica com o personagem que está jogando, tá? Você pode ter uma interação com o personagem, com o cenário, seja máquinas, dispositivos para poder ligar e desligar, alarmes, portas com energia, tá? E maquinários, controle de robôs. Tem muita coisa, gente. Tem muita coisa. Vocês não têm ideia de como é que esse jogo ele é complexo. Pra época, e eu acho ele, assim, bem feito. Não acho ruim, não. A movimentação, eu prefiro a movimentação dos controles do PlayStation, do Sega Saturno, do que do PC, porque do PC, cara, você usa direcional, você não usa o mouse, né? Até onde eu vi, não, a gente não usa o mouse. Então, pelo controle é muito mais fácil, tá? Eu recomendo a versão de PlayStation aí de Sega Saturno, que é muito mais tranquilo que o de PC, tá bom? Mas acho que tem muitos jogos de PC antigos que você pode compilar, mas assim, acredito que esse jogo ele é uma boa oportunidade aí de você jogar no próprio videogame mesmo, tá bom? Cara, é um jogo isométrico, como muitos outros jogos da época aí, que eu mencionei aí, o Fallout mesmo, Fallout 1, Fallout 2, é dessa época. O Cruzado No Remorse, ele é de 96, tá? Mas ele tem um gráfico parecido com o do Fallout. Fallout, Baldur's Gate, essas coisas assim, tá? Então, mais ou menos isso. E que eu posso falar mais, cara? Ai. Acho que tem vídeos, tem filmes cinemáticos assim, clássicas da época, geralmente gravadas aí por atores que trajavam roupas assim, que condiziam com os personagens que você operava. O mesmo personagem que a gente joga parece até um Stormtrooper, né? Parece um Mandaloriano, muito foda por sinal, né? Mas sem mochila de voar, né? Mas enfim, eu acho muito foda, tá? E os soldados ou os guardas eu achei muito engraçado, cara. Eles parecem com a tropa rebelde da Aliança do Guerra nas Estrelas. Tem muita coisa que parece Guerra nas Estrelas, cara. Os caçadores de recompensa, essas coisas assim. Cara, parece pelo menos a skin. Não quer dizer que seja o significado do personagem, né? Mas a skin do personagem parece um pouco, tá? Parece um pouco do Mandaloriano. O Barfett, essas coisas aí. Cara, eu acho que é isso. Depois eu vou ver se eu trago mais atualização sobre esse jogo, porque eu achei interessante. É um jogo antigo, mas vale a pena, tá? No mais, é isso, meus queridos. Eu desejo pra vocês uma ótima final de quinta aí, uma ótima semana pra vocês e até a próxima.